Olá meninas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todas bem? Hoje eu vim contar aqui uma coisa que aconteceu aqui na minha casa e para nos alertar e deixar a gente ficar alerta pelo que os nossos filhos estão vendo na internet, na televisão, no celular, né? Que tipo de influência eles estão recebendo, né? Da internet. Pode ser uma coisa muito assim, fofinha, simples, mas a gente tem que verificar a fundo, né? O que está por trás de cada coisa que eles estão vendo. O que aconteceu? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Meu nome é Tânia, eu sou analista de tecnologia de informação por formação, mas por opção eu estou hoje cuidando do meu lado e da minha família. Eu sou casada, tenho 2 filhos, um menino e uma menina, e moro atualmente em Portugal, tá bom? Se você não é inscrita, se é a primeira vez, se inscreve aqui no canal para receber muitas outras informações, tá? Conforme eu vou passando aqui dicas para vocês, para nós mulheres, mães, filhas e esposas, tá? Então, vou deixar aqui o alerta. Minha filha, ela tem 9 anos e ela pediu para eu imprimir para ela um calendário de uma bonequinha que ela conhecia na internet, né? Que ela viu na internet, chamada Kuromi. Então, eu até olhei só a foto, não vi a fundo o que estava por trás da boneca, né? Qual era o sentido, o significado. Eu imprimi e coloquei aqui no quartinho dela. E o que aconteceu? Até então, passou 1, 2, 3 dias, não teve nada demais. E nós, como no fim de semana, nós gostamos de fazer acampamento, né, na sala. Então, nós pegamos o colchão, botamos na sala, né, coberta e ficamos vendo filme, essas coisas assim na televisão. Então, nesse dia, foi no dia, eu acho que eu imprimi na sexta, eu imprimi na quinta, quando foi na sexta, né, à noite, que a gente fez o acampamento na sala, tava tudo normal até aí, né? Ela não tinha vindo aqui no quarto dela até então, nesse dia, para ligar a televisão. Ela não ligou a televisão aqui no quarto dela nesse dia. Então, o que aconteceu? O quartinho dela fica aqui tudo arrumadinho, tava sem o colchão, né? Porque a gente colocou na sala. O controle tava ali na cabeceira, tudo normal. Ela não veio, repito mais uma vez, gente, ela não veio no quarto assistir televisão nesse dia. E o que aconteceu? Nós estamos lá vendo televisão, aí na hora de... todo mundo já estava cansado, já foram dormir, apaguei as luzes, todo mundo dormiu tranquilamente. Quando foi, eram 2h30 da manhã, eu escutei um barulho de criançada falando, gritando, brincando. E eu pensei que era a vizinha aqui de baixo, mas eu olhei pro relógio, 2h20 da manhã, né? Eu falei, não deve ser uma criança, mas eu fui em direção à varanda para poder ver, né, se era realmente uma criança. E o barulho estava aumentando, de crianças falando. Aí eu me assustei, né, e fui em direção à varanda, mas chegou lá, o barulho não estava vindo da varanda. O barulho estava vindo do meu corredor, que dava acesso ao quarto da minha filha, né, ao que dava acesso aos quartos. Então eu fui indo ao corredor, quando eu vi a luz do quarto dela estava acesa. E quando eu cheguei na porta do quarto, que eu olhei para a televisão estava num volume muito alto, o que geralmente não acontece, né? E a televisão estava ligada, passando um desenho. Não era o desenho dessa menininha, não, dessa boneca, não. Era um desenho, né? Muito conhecido, mas... esses bonecos estavam falando, né? Bem alto. E eu achei estranho, porque justamente quando eu falei lá no início para vocês, né? Ela não veio no quarto assistir televisão. Né? Isso eu tenho plena certeza de que ela não assiste televisão no quarto. E como que essa coisa aconteceu, né? Então, assim, até então, eu não tinha pensado em nada que tinha nada a ver com a bonequinha. Eu desliguei a televisão ou ainda olhei, né? Fiz uma oração e fui dormir. Quando foi no dia seguinte, eu comecei a pensar, por quê? Falei com meu esposo, falei para eles, né? Falei, nossa, que estranho. Aí, agora eu não me lembro quem foi que falou, se foi ela ou se foi o irmão, que falou assim, lembra daquela boneca que você imprimiu no calendário?
Aí eu me veio na mente, eu falei, eu vou olhar qual o significado dessa boneca. Aí eu perguntei, Helena, de onde você viu essa boneca? Ah, foi por conta da bonequinha Hello Kitty. Aí eu fui olhar. A gente já sabe que a Hello Kitty não tem uma fama muito boa. Então, o que aconteceu? Eu falei, vou procurar na internet saber qual é a origem da Kuromi. Gente, vocês vão ficar impressionados com o que está escrito na internet. Eu vou ler aqui para vocês que eu deixei aqui no telefone. Está escrito assim, num site de pesquisa muito conhecido, que tem informações sobre tudo e mais um pouco. A personagem é uma coelha branca que veste um capuz preto, estilo de um bobo da corte, com uma caveira rosa na testa e um rabo de... aquela palavra que eu não sei se eu posso falar aqui, senão vai travar o vídeo. Começa com D, o inimigo das nossas almas, né? Com o rabo de substituindo seu rabo de coelho. Ao contrário da My Melody, acho que é a prima dela, né? A My Melody. Ela possui uma personalidade mais rebelde e tem preferência por coisas sombrias e radicais. A personagem frequentemente é acompanhada da Antabaku, além de uma gangue conhecida como Kuromi's Five. Aí eu olhei aqui, assim, tem até mais dados aqui, da onde que veio, tem várias coisas aqui que tá dizendo. Depois eu coloco aqui o link, não sei se eu posso colocar. Eu vou pesquisar e se eu puder colocar, eu coloco o link de onde eu fiz essa pesquisa, tá? Então, eu fiquei pensando, aí eu que falei pra ela, vamos rasgar isso agora. Ela foi lá, pegou, ela tava com medo de entrar dentro do quarto dela. E nesse dia, tadinha, nesse dia a gente dormiu no quarto, né? No dia seguinte, que já era o dia da gente voltar pro quarto, né? Porque já era dia de dormir normal e ir pra escola na segunda-feira, ela ficou com medo, ela não quis dormir no quarto dela. Então, assim, nós temos que ficar muito atentos realmente ao que eles veem, o que eles recebem de informação, o que eles recebem de, sabe, de informação realmente na internet, gente. É uma bonequinha que eu vou deixar aqui depois a foto dela aqui. Você consegue editar e botar a foto dela. Não tinha nada demais. O calendário lindinho, lilás, todo bonitinho. Mas viu a descrição? Para que serve uma coelha rebelde com um rabo de né, binho e no lugar do rabo de coelha. E gosta de fazer rebeldia e maldade. Então a gente tem que ficar muito... Eu, sinceramente, eu fiquei pensando assim, gente, será que eu tô pensando coisas além da conta? Mas depois que eu vi o que estava escrito, né, realmente, aqui no site, eu falei, eu não posso deixar. Se eu li, né, que eu vi que era uma coisa que não era muito boa, como que eu vou deixar isso no quarto da minha filha? Então, gente, vamos prestar atenção, mães, sabe? Vamos prestar atenção no que eles estão vendo na internet. Aqui em casa eu corto o telefone o máximo que eu posso. De noite é telefone desligado, num lugar longe do quarto. Então, assim, vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado com o que eles veem, porque a internet é uma terra que não se sabe o que tem, né? E a gente, né, como a gente tem que cuidar dos nossos filhos, porque eles são a herança do Senhor, então a gente tem que vigiar, orar e vigiar. Tá bom, meninas? E eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham, né, dessa história, assim, que eu contei, né? O que foi que aconteceu. O que vocês acham? Me dá um feedback aí de vocês, do lado de vocês, se vocês farem a mesma coisa. Agora, tudo que eu faço, eu dou uma olhada por trás daquilo, né? Que significado tem aquilo. Porque depois do que aconteceu, eu também fiquei assustada. Porque depois eu fiquei pensando assim, né? Como que pode, né? Influenciar, né? Por isso tudo para influenciar as crianças, né? Eu achei uma coisa muito mórbida, sabe? Eu achei muito estranho. Mas comenta aqui pra mim o que vocês acharam aí do que eu contei pra vocês e do que vocês fariam, né, com relação a isso que eu contei pra vocês, tá bom? Então é isso, meninas, queria deixar esse recadinho aqui pra vocês. Vamos vigiar, tá? E prestar atenção no que a gente tá deixando eles verem na televisão, na internet, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, compartilha, comenta, tá? E se você não for inscrito, se inscreve no canal para ajudar, tá bem? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.